Bom, e vamos lá, né? Uma vez que a gente coletou esses dados, eu, dados documentais faltou dar uma complementada, né? Mas dados com documentais são interessantes como forma de investigar mais a condução da empresa, né? Em seus vários departamentos e tudo mais. E a observação também, acompanhar e verificar os processos. Muitas vezes essas técnicas, documental e observação, elas vêm complementando, né, ou cruzando informações com o que se pode obter com entrevistas ou questionários, tá? Uma forma de ter mais certeza de que essas informações elas são é, corretas. É uma forma de você triangular e ter uma garantia de que as informações que você conseguiu estão mais corretas quando você usa mais de um dado para análise, quando você levanta mais de um dado e faz um cruzamento entre eles. Ou então a observação e documental também pode funcionar, vai depender realmente muito da situação. Agora, uma vez levantados esses dados, é preciso analisar esses dados, né? E aí, dentro do o que é a análise dos dados? É você pegar essas informações e você filtrar essas informações, você interpretar essas informações. Isso é análise. Parece simples, mas não é. Tanto que a técnica mais comum e simples de análise em administração, nas suas mais diversas áreas, no marketing, em operações, em estratégias, é sempre análise SWOT. Análise de, do ambiente interno, entendendo cada aspecto do ambiente interno como sendo uma força ou uma fraqueza, né? E o ambiente externo, né? Com oportunidades quando caminhos que a empresa pode seguir positivos ou ameaças quando são situações que podem se aproveitar de vulnerabilidade da empresa para tirar espaço dela, né? Então, essa é uma técnica que a gente faz a partir de uma caixinha, já já a gente vai falar sobre mais isso, e a gente vai colocando essas informações e a gente cruza essas informações. Mas não são as únicas, não é o único tipo de análise, né? A gente falou em dados estatísticos, né? Em questionários e tudo mais. Sim, a gente pode usar dados, a gente pode usar sempre os números, né? Como uma forma de levantamento de informações, como análise de informações. Então, quando feito questionários, esses questionários eles são trabalhados, né? As informações são normalmente colocadas em planilhas ou em softwares, aplicativos de estatísticas muito utilizados em várias situações e contextos, porque às vezes até melhor do que usar só um PowerPoint. Por quê? Porque às vezes não é suficiente ou não é apenas a gente ter uma análise por frequência simples, né? Ou seja, a gente tem lá 10 perguntas com foco no nosso problema, e aí a gente vai lá e diz, ó, tantas pessoas responderam isso, tantas pessoas responderam aquilo, que equivale a tantos por cento, tantos por cento. Às vezes só isso é muito pouco, às vezes a gente usa softwares de estatística porque a gente consegue juntar, né, e cruzar informações do tipo quantas pessoas responderam isso e responderam isso e responderam aquilo, né? E a gente consegue fazer grupos é, com características semelhantes a partir dessa coleção de quem respondeu o que, e aí a gente consegue análises mais interessantes, né, de cruzamento com cruzamentos de informações estatísticas, formando de repente grupos de consumidores ou grupos de problemas a serem resolvidos com mais prioridade, com menos prioridade, por aí vai. Da mesma forma, a gente tem várias teorias ou técnicas de análises das falas das pessoas, da linguagem do que as pessoas dizem como um modo de criar dados qualitativos, né? Sobre isso, até tem uma história interessante, tem alguns livros
muito interessantes que fazem essa crítica, né, aos consultores que usam dados estatísticos e defendem os dados qualitativos como soluções de empresa. Um desses livros, eu acho que eu tenho ainda aqui em casa, chama-se O Código Cultural, e ele é escrito por um psicanalista francês chamado Reptile Clotaire, uma coisa assim. Enfim, o que importa é que no livro ele relata como ele é um consultor que atua para multinacionais desde a década de 70, ou seja, ao longo de vários anos. Nesse livro ele relata como ele identificou códigos culturais para criar associações com as marcas, né? Então cada capítulo é sobre uma história, e aí, por exemplo, ele conta a história de como o PT Cruiser era um carro da Bentley, um carro americano, né? Meio estiloso, meio moderno, meio feio, meio grande, meio esquisito, ele é meio retrô, mas enfim. Ele Ele fez uma pesquisa no mercado americano e percebeu que esse retrô ele está na moda até pelo tamanho dele e tudo mais, né? E lançou o carro lá nos Estados Unidos a partir dessa entrevista que fizeram lá com ele e tudo. E aí o pessoal levou o carro para os europeus, para o mercado europeu, e o carro não funcionou. E aí chamaram ele novamente. E ele fez várias sessões de entrevistas em grupo, né? E aí ele fazia várias sessões de entrevista em grupo, cada sessão durava cerca de 3 horas e tudo mais, e aí ele descobriu que lá o pessoal não conseguia achar muito legal os atributos usados pela publicidade da marca do carro, né? Que eles achavam que carro para eles tinha a ver com outra coisa. E aí não tinha a ver com segurança, robustez, com potência. Não, tinha a ver com liberdade, deslocamento, possibilidade de ir e vir e tal, né? E aí mudou-se toda a campanha publicitária em função desses dados qualitativos, sem nenhuma estatística, né? E o carro alavancou em vendas naquela época. Tentando explicar para vocês, e ele não explica sobre metodologia, ele só explica que o que ele defende no livro é que uma estratégia que as marcas deveriam adotar para posicionar os seus produtos é enxergar como esses produtos podem ser aceitos dentro de uma determinada cultura, né? Como é que a categoria de um produto pode ser aceita dentro de uma determinada cultura. E resultado, ele consegue isso a partir de longas entrevistas, porque ele entende que as construções, as opiniões das pessoas, né, elas se dão por processos culturais. Ou seja, a gente tende a responder aquilo que a gente acredita, mas no final, quando a gente vai cansando, a gente vai revelando nossas principais opiniões, e as nossas opiniões fazem parte de uma cultura. Então tudo que ele faz é sintetizar, depois de muito ouvir as pessoas, e pegar uma unidade lá cultural e diz, ó, tem a ver com isso aqui. Aí constrói. É lógico, isso demanda uma técnica muito grande, né? Técnicas de interpretação, como da psicologia, da psicanálise, da filosofia, como a gente usa nas pesquisas acadêmicas, nas várias entrevistas, nas várias projetos de pesquisa que eu realizo ou vários acadêmicos realizam. Então, é um caminho aí, uma pista para quem acha interessante seguir, né? Para além daquelas técnicas
tradicionais de consultorias, que são ferramentas simples de análise, como análise SWOT. Né? E muitas vezes esses dados, quando são levantados, antes de serem analisados, eles também têm que passar por uma reunião, um feedback junto com o cliente, só para verificar se eles concordam ou não com os resultados que foram sendo estimados e tal. Ou seja, esse processo analítico pode ser também acompanhado pelos clientes. Mas voltando agora à história das técnicas mais simples, análise SWOT, essas você conhece bem, né? Eu acho que eu não preciso nem estar falando muito sobre ela, mas sim, vocês sabem que é uma forma de você organizar os dados, né? Dentro da noção de forças e fraquezas, isso, ou seja, características internas de um cliente, ou seja, é você investigar. Se a consultoria é sobre o departamento de vendas, você vai investigar lá as relações todas da parte comercial, os processos, as práticas, as formas de motivação, as técnicas de negociação, o conhecimento, e você vai investigar e vai ter parâmetros, sabem bem ou não sabem bem, sabe? Então, se positivo, forças, se negativo, fraquezas, né? E mesmo assim você pode ainda perceber, você pode ter um ideal, pode estabelecer junto com o cliente qual é o ideal, né? De conhecimento ou de prática e tal, ou seja, criar indicadores de alto, média, baixa performance e avaliar isso. Cada item desses investigado você pode avaliar, e ao avaliar você vai saber se é uma força, uma fraqueza, se é um intermediário, se o intermediário é fraco, porque pode melhorar, né? E também investigar características, oportunidades e ameaças. Nem sempre, né, se precisa analisar tudo dentro de oportunidades e ameaças. Às vezes a gente só precisa, não precisa nem analisar concorrente, às vezes o problema está só no consumidor, a gente vai só analisar consumidores e investigar se características com consumidores, com fornecedores, com stakeholders são oportunidades ou ameaças. Tudo vai depender, né? Se for uma análise mais geral, a gente vai ter que avaliar tanto o microambiente, concorrentes, fornecedores, stakeholders de um modo geral, como a gente vai ter que analisar macroambiente, política, cultura, economia e como tudo isso influencia o mercado, né? Curiosamente, por experiência, por mais que as pessoas já veem análise SWOT, ouvem, leem ao longo do curso, é muito comum muita gente chegar ao final do curso e não saber usar direito, tá? Eu diria para vocês que a melhor forma da gente também desenvolver experiência nisso é fazendo. O problema é que a maior parte das vezes que a gente faz análise SWOT em sala de aula, a gente faz a partir de um texto ou a gente deixa o aluno criar, né? Mas imaginem fazer uma análise SWOT tendo que investigar uma empresa de verdade, né? Em que não há um texto para se ler, mas o texto é a observação do processo dentro da organização ou de textos que têm que ser lidos, documentos, contando histórias, ou mesmo entrevistando pessoas e sabendo depois identificar nessa entrevista com as pessoas esses itens ou formas de avaliar esses itens, né? Então, há essas diferenças. Uma outra técnica interessante também é a matriz de Ansoff. A gente comentou isso já dentro de sala de aula. A matriz Ansoff é uma matriz de análise de projeção para o mercado, né? Então, é uma matriz que faz uma análise entre produtos existentes ou novos dentro de uma lógica de mercados novos ou existentes, ou seja, uma relação entre quando se enxerga a oportunidade de crescimento ou expansão para uma empresa ou ela tem um produto novo ou não. A gente vai falar um pouquinho mais dessa matriz no nosso próximo vídeo por causa do tempo, ok?